Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria mais uma vez ter você aqui conosco no nosso programa Propósito de Vida. E hoje teremos uma programação muito especial para você e toda a sua família. Uma mensagem de Deus que vai falar muito ao seu coração. Fique conosco, participe, serão momentos agradáveis que passaremos na presença do Senhor aqui nesta manhã. Convide mais alguém, esteja conosco. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 16, verso de número 33: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava nos orientando que teríamos aflições a partir do momento que você nasceu até o momento que você vai para a glória, você vai ter aflições neste mundo. Mas com Jesus no barco, com Jesus na sua vida, não é sinal de ausência de tempestade, não é sinal de ausência de luta. A única coisa, a única garantia que você tem quando Jesus está no seu barco é que você vai chegar do outro lado, é que você vai atravessar. Mas até chegar lá, irmãos, tem vento, tem tempestade, tem luta. E a Bíblia relata aqui, nesse texto, que ele dá uma ordem para que passassem ao outro lado. E de repente, entre um lado e o outro, no meio do mar, existe e surge uma grande tempestade. E a Bíblia diz então que eles se apavoram, chamam pelo mestre, clamam pelo mestre. Ele estava deitado numa almofada e ele então aquieta o mar, faz uma oração não mais de 15 segundos e o mar se acalma, vem grande bonança. E eles então dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Bom, irmãos, eu quero dizer para vocês que todos nós temos lutas, todos nós temos batalhas. Às vezes é luta na vida profissional, às vezes é luta na vida espiritual, luta na vida conjugal, luta na vida familiar, é vento para a direita, é vento para a esquerda, é vento para frente, vento de trás, é muito vento, e aquela coisa, aquela agonia, aquela tempestade. Todos nós passamos lutas, porque a Bíblia diz que o dia mau vem para os bons e para os maus. Todos nós teremos um dia de luta, todos nós teremos um dia de maior angústia, todos nós temos. A questão é a seguinte, irmãos: algumas pessoas enfrentam lutas enormes e vencem. Um câncer, um divórcio, um problema financeiro, um problema conjugal, lutas que quem olha para ele diz assim: ele não vai conseguir sair disso, ele não vai conseguir sair dessa. Pessoas lutam tempestades, enfrentam tempestades em várias áreas da vida e vencem. E outras enfrentam lutas pequenas e perdem. Fazem o que cotidianamente é conhecido como tempestade em copo d'água, né? Às vezes, o que você está fazendo? Tempestade em copo d'água. E o outro, com aquela luta, com aquela batalha grande,
está crendo, está com fé, está acreditando e Deus opera uma vitória. Jesus entra com providência nos 45 do segundo tempo, na prorrogação, e ele obtém a vitória. Então nós precisamos entender o que fazer na hora da tempestade e o que não fazer também na hora da tempestade. Eu vou começar dizendo para você, para que você possa entender e sair vitorioso de todas as lutas, de todas as batalhas que se apresentam na sua vida, o que é que você não pode fazer na hora da tempestade, o que é que você não pode realizar na hora que você estiver no meio de um vento, na hora que você estiver no meio de uma batalha, de uma luta, o que é que você não pode fazer. A primeira coisa, irmão, que você não pode fazer quando surgir um vento, quando surgir uma tempestade, é: não fique apavorado. Não fique apavorado. Tem muita gente que surge a primeira luta, surge o primeiro vento, surge a primeira situação e ele já fica assim totalmente apavorado. Mas eu quero compartilhar com você que existe uma diferença entre medo e pavor. O medo, irmãos, ele é algo racional, ele tem até uma base racional. Quando a gente tem medo, aumenta o cuidado, aumenta a análise, aumenta a observação, aumenta a cautela, porque você tem medo. Então surge, você fala: não, eu não vou andar por esse lugar, eu não vou nadar nesse lugar, eu não vou entrar com o carro nesse lugar, eu não vou me envolver com essas pessoas, porque você tem medo, tem cautela, observa, analisa. Então o medo de tudo não é ruim, perder todo o medo às vezes é ruim. Vemos pessoas, eu vejo alguns companheiros que dirigem todos os dias, e eu digo para eles: excesso de viagem dá excesso de confiança. Perder o medo. Os principais acidentes, os principais problemas que acontecem é quando o sujeito perde o medo. Você já viu alguém que não sabe nadar morrer afogado? Né? Normalmente ele não entra na água, normalmente ele tem medo. Né? Então o medo não é algo prejudicial, ele até gera no ser humano uma determinada cautela. Mas o problema é o pavor. Quando existe pavor, aí provoca desequilíbrio psicológico, aí provoca toda uma desestruturação no ser humano. Aí ele não consegue falar, aí ele não consegue agir, aí ele não consegue avançar, porque existe um pavor, neutraliza todo o potencial humano, neutraliza toda a condição de superar o problema, porque ele está apavorado, ele fica estático, ele não consegue avançar. Então, no momento da tempestade, não se apavore, porque de repente, com o pavor, com aquele apavoramento, você pode até desarrumar algumas outras coisas que ainda não estavam desarrumadas, mas por conta do pavor, você pode piorar as coisas. Então, no momento da tempestade, irmão, primeira coisa: não se apavore. Uma segunda coisa que você não deve fazer na hora da tempestade: você não deve desistir de lutar. Você não pode parar de lutar, né? Você não pode parar de remar. De repente vem um vento, de repente vem uma adversidade e você pensou em parar de remar. Não pare, porque quando você para de remar, ou você volta para o local de origem, ou você vai parar em outro lugar. Não desista de remar, não desista de lutar. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 7: esforçai e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis pelo rei da Síria e pela sua multidão, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na tua situação, maior é aquele que está nessa batalha que você está enfrentando, do que aquele que está com o seu adversário. Maior é aquele que guerreia as suas guerras. Não desista, não pare, não recue, porque cada passo que você dá para trás, o inimigo dá um passo para frente. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Use toda a capacidade que você tem. Eu não sei quais os dons que Deus te deu,
eu não sei quais foram as capacidades que Deus te deu, mas use todas elas e continue avançando. De repente você fazia uma coisa e não está dando certo, mas você tem habilidade e dom para fazer outra. Use todas as possibilidades, ainda que seja a última, para continuar avançando, para continuar prosseguindo, para continuar lutando. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 10: tudo quanto vier à mão para fazê-lo, faze-o conforme a tua força, pois na sepultura não tem obra e nem projeto para fazer. Então, enquanto você está vivo, continua fazendo. Tudo que vem na tua mão, usa toda a sua força, usa toda a tua capacidade, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O que está no teu alcance, irmão, faça. O que está no que você pode fazer, Jesus não vai fazer. O possível você pode realizar. Quando Lázaro estava lá naquela sepultura há 4 dias, a Bíblia diz que Jesus chega e fala às pessoas: tirai a pedra. Qual era mais difícil, ressuscitar um morto de 4 dias que estava em estado de putrefação, ou dar uma ordem para a pedra e ela ser automaticamente, com a dinamite espiritual, explodir? Certamente que mais difícil era ressuscitar um morto, mas a pedra era possível remover, a pedra era possível tirar. Então hoje eu te convido: tire a pedra da incredulidade, tire a pedra do medo, tire a pedra do pecado, continue avançando, continue lutando, continue avançando adiante, o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma terceira coisa, irmão, que você não pode fazer quando vier a tempestade. Quando vier a tempestade, primeira coisa, não fique apavorado, controle o seu pavor. Medo até você pode sentir, mas pavor não. Aquele friozinho na barriga até que é bom, porque sempre dá uma vontade de você fazer bem feito. O friozinho tudo bem, mas pavor não. Segunda coisa, não desista de lutar. Terceira coisa, irmão, que você não pode fazer: não saia do barco. Não saia do barco. Muitas pessoas, quando vem o primeiro vento, quando começa a encher um pouquinho de água o seu barco, ele já quer desistir, ele já quer entregar, ele já quer pular daquele barco. Eu quero te dizer, fique no barco. Deus vai te honrar nessa tempestade. Deus vai manifestar a glória dele nessa tempestade. Você vai sair mais forte do que você entrou. Tem gente que abandona o barco da família. Primeira situação que acontece na família: vamos acabar com isso aí, vamos divorciar, vamos entregar tudo, vamos pular desse barco. Tem gente que, quando o filho se envolve com uma situação complicada nas drogas, fala: não, eu já vou pular desse barco, ele que cuida da vida dele, eu não quero saber. Desiste, pula do barco. Não saia do barco, porque qualquer lugar não é tão seguro quanto está no barco. Nem que seja para você ficar agarrado de um lado, agarrado do outro, mas o barco ainda é melhor. Não saia do barco, não pule do barco. Quando vem um vento, irmão, para cá, vento da esquerda, vento da direita, eu quero dizer uma coisa para você: o crente que é avivado, o crente que é pentecostal, quando vem vento, é só para soprar a brasa espiritual da vida dele, é só para ele revelar o fogo do Espírito Santo que está sobre a vida dele. Então não saia do barco, não desista, não pule, não desista dessa situação. E agora eu quero compartilhar com você, eu falei para você o que você não pode fazer. Você não pode ficar apavorado, você não pode desistir do lugar e não pode pular do barco. Agora eu quero falar para você o que é que você tem que fazer quando vier a tempestade. Quando surgir a tempestade na sua vida, quando surgir um vento impetuoso, quando surgir uma situação adversa, o que é que você tem que fazer? A primeira coisa, irmão, quando surge a tempestade, primeira coisa: clamar a Jesus, clame ao Senhor. Tem muita gente que na hora da tempestade clama o amigo, clama o juiz, clama o advogado, clama o médico, clama o prefeito. Mas eu quero dizer, a primeira e a melhor pessoa para você clamar é clamar a Jesus. A Bíblia diz no livro de Marcos 4,38, que nós acabamos de ler, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi clamar ao Mestre. Eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero te dizer, clame a Jesus, porque foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz no livro de Mateus 28,18, ele diz:
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero dizer que o poder de Jesus é constante. O poder de Jesus é na terra, é no céu, é para sempre, é eterno, é total, é irreversível. Não se pode resistir. Então clame aquele que pode. Clame aquele que pode resolver. Jesus nunca deixou ninguém sem resposta. Vem uma tempestade, vem uma batalha, vem uma situação, vem uma luta. Tem gente que primeiro vai agir para depois orar. Irmão, aprenda a orar para depois agir. Aprenda a clamar, aprenda a buscar para depois Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar uma direção. Deus vai te dar uma orientação. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Clame ao Senhor, Ele vai manifestar a glória dEle. A Bíblia diz que numa determinada feita um cego, ali de Jericó, no livro de Lucas 18:38, a Bíblia diz que Jesus estava passando e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero te dizer uma coisa: clame ao Senhor, busque a Jesus. Na hora da tempestade, você sentiu que tem alguma coisa anormal na família, tem alguma coisa anormal nas finanças, tem alguma coisa anormal na saúde, tem um ventinho assim, alguma situação, o barco está começando a balançar. Primeira coisa, disca para o céu, joelho no chão, 001, liga para o telefone do céu e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você quer uma segunda coisa, irmão, que você tem que fazer na hora que vier a tempestade? A primeira é clamar a Jesus. A segunda, obedecer a Cristo. Obedeça a Cristo. Se você obedecer às recomendações de Jesus, você vai vencer essa tempestade. Se você obedecer às orientações do Pai, você vai vencer essa tempestade. Nos primeiros milagres de Jesus, Jesus chega num casamento. No livro de João, capítulo de número 2, verso de número 5. A Bíblia diz que então a sua mãe chega para ele e falou: acabou o vinho. E ele falou: o que tem eu contigo, mulher? E a Bíblia diz no livro de João 2,5, ele diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Faça tudo que Jesus mandar. Eu não sei o que ele vai pedir para você fazer, mas faz tudo que ele mandar. A Bíblia diz que foram colocadas 6 talhas de pedra e colocaram enchidas de água e depois se transformaram em vinho. Eu não sei o que Jesus vai pedir para você fazer, mas obedeça a Jesus Cristo, que é o melhor. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, verso de número 22. A Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Holocaustos, jejum, oração, tudo isso é bom, irmãos. Mas eu tenho dito até para alguns irmãos, o melhor ainda é obedecer. O melhor ainda é o jejum do pecado. O melhor ainda é obedecer a palavra. Jejue em relação ao pecado e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Obedeça essa palavra. Todo carro novo tem o manual do fabricante. Jesus deixou para mim e para você o manual do fabricante. Obedeça tudo que está aqui e o nome dele vai ser glorificado. Vem tempestade, vem vento, vem luta, vem batalha, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai sair ileso, você vai sair melhor do que você entrou nessa situação, nessa luta, nessa tempestade. Uma terceira coisa, irmãos. Primeira coisa que você tem que fazer, clamar a Jesus. Segunda coisa, obedecer tudo que Jesus Cristo te orientar. Terceira coisa, ter fé. Ter fé, A Bíblia diz que se tem uma virtude que atrai a atenção de Jesus, é a fé. Às vezes você pode até falar bonito, você pode saber a Bíblia de cor salteada, mas sem fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você às vezes é acostumado a agradar o filho, agradar a esposa, agradar o esposo, agradar o irmão, mas aprenda a agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz e relata que a maioria dos milagres de Jesus, eles foram manifestos, eles operaram através da fé das pessoas. A Bíblia diz no livro de Mateus 8, no verso 5 ao 13, que havia um centurião lá em Cafarnaum, que a Bíblia diz que ele falou: Senhor, apenas eu quero só uma palavra tua, porque eu também sou homem de autoridade.
Eu digo aos meus servos, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Então basta uma palavra sua, e o meu servo que te aguarda ficará curado. A Bíblia diz que Jesus diz, eu nunca vi tamanha fé em Israel, a fé que impressionou Jesus. A Bíblia diz também, no livro de Marcos 2, 1 a 12, que haviam 4 amigos e um paralítico. E esses 4 amigos tentavam, através dos milagres e das maravilhas que Jesus realizava, levá-lo até Jesus para que ele ficasse curado. A Bíblia diz que eles então tentaram pela porta da entrada, não conseguiram, tentaram pela janela, também não conseguiram porque havia uma multidão, mas eles não desistiram, foram pelo telhado. Tente nem que for a última alternativa que você tem, tenta nem que for a última. E eles tentaram a última, desceram aquele paralítico pelo telhado. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz, a fé deles te curou. Então eu quero te dizer uma coisa, minha amada e meu amado, impressione a Jesus com a sua fé e Ele vai te impressionar com as suas bênçãos e com os seus milagres. Impressione Ele, deixa Ele impressionado com a sua fé. Às vezes estão dizendo que não é possível, mas creia na palavra. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz, irmãos, ainda no livro de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 23, tudo é possível àquele que crê. Havia uma mulher também com fluxo de sangue há mais de 12 anos. Está lá no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21 até o 43. A Bíblia diz que aquela mulher falou, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. A Bíblia diz então que ela toca, Jesus falou, quem me tocou? Não, mas tem tanta gente aqui, Senhor. Não, mas de mim saiu virtude. A Bíblia então diz que ela se apresenta e Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então eu quero te dizer uma coisa, no momento da tempestade, irmãos, creia, clame a Jesus, obedeça tudo que Ele te orientar e venha e apresente a sua fé, crendo que você está naquela tempestade, está naquele vento, está naquela situação adversa, mas aquele que está em ti é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que opera na sua vida é maior do que aquele que está no mundo. E o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te salvou. Então eu quero te dizer e agora terminar minha palavra dizendo para você o seguinte, irmãos. O que fazer, você já entendeu, né? Clamar a Jesus, obedecer a Cristo e ter fé. O que não fazer? Não fique apavorado, não desista e não pule do barco. Você só pula do barco quando Jesus mandar. A Bíblia diz lá em Mateus 19, 30, que numa determinada situação, Pedro falou assim, eu posso ir, Senhor? E ele falou, vem. Disse, vem. Então você só sai do barco se Jesus mandar, mas se não, você fica no barco. Agora eu quero dizer, para fechar minha palavra, dizer para você assim, por que Deus permite que você passe essas tempestades? Por que Deus permite que você passe essas lutas? Fala, Senhor, mas eu sou uma pessoa tão correta, eu vou na igreja, eu respeito a minha família, eu dou o dízimo, eu sou fiel, mas por que eu passo essas lutas? Por que eu passo essas tempestades? E eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero dizer para você que não dá para te explicar totalmente, dá para explicar o seguinte, por que Deus te livra na tempestade e Ele não te livra da tempestade? Deus te livra lá no meio do vento, no meio da tempestade, mas Ele não impede que você vá para a tempestade. E eu aponto 3 razões e fecho a minha palavra. Por que Deus te livra no meio do vento, no meio do temporal, no meio da tempestade familiar, financeiro, conjugal? Por que Ele te livra lá no meio do temporal? 3 razões. Primeiro, para você conhecer os seus limites. Tem gente, irmãos, que às vezes ele começa a ter muita vitória, muita bênção, muita conquista e corre o risco dele achar que não precisa mais de Deus. Corre o risco dele achar que não precisa mais de Jesus. Então de vez em quando vem uma tempestade para ele lembrar que ele é servo,
que ele é dependente, que tudo era para a honra e glória do Senhor. Então, Deus às vezes permite algumas tempestades para que você lembre-se da onde você veio. Às vezes Deus te salvou, Deus te resgatou, Deus te exaltou. E se algum ventinho não vier, daqui a pouco você está achando que está falando glória a Deus a mim, glória, aleluia a mim, daqui a pouco você está exaltado demais, a soberba pode te derrubar. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 7, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo estava com grandes revelações, Paulo estava em grande crescimento, mas a Bíblia diz que foi-lhe colocado um espinho na carne, para ele sempre lembrar que Jesus, quem Jesus é na vida dele, como que o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele. Uma segunda razão, irmãos, por que Deus te livra no meio da tempestade e Ele não te impede de entrar na tempestade? Primeiro, para você lembrar quem você é, e segundo, para você conhecer quem é Jesus na sua vida. Você precisa saber quem é Jesus na sua vida. Tem gente que acha que Jesus foi um grande filósofo, tem gente que acha que Jesus foi um grande profeta, mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 14, verso de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo nunca morrerá. Você precisa entender que Jesus é o nosso Salvador. Precisa entender quem Jesus representa para você. E uma terceira e última razão, irmãos, e eu fecho a minha palavra: para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus não te impede de ir para a tempestade, Deus não impede o vento na sua vida, mas Ele te livra, Ele te honra, Ele te exalta lá no meio do vento, para que o nome dele seja glorificado. A Bíblia termina esse texto no verso de número 41 e diz assim: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado. A Bíblia diz no livro de Ageu 2:9: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ela diz ainda no livro de Isaías 61, verso de número 7: aonde você foi envergonhado, aonde foi a sua desonra, aonde foi a sua humilhação, Deus concederá dupla honra. Deus vai conceder dupla honra. O nome dele vai ser glorificado. Talvez você passou um vento, talvez você passou uma luta, talvez até ficar, ele não vai suportar aquele vento, ele não vai suportar aquela tempestade, mas onde você sofreu dupla vergonha, Deus vai entrar com dupla honra e o nome dele vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo já tem falado com você nesta manhã, através da palavra. O meu convite é para que você medite em tudo que foi tratado aqui ao longo destes dias. E o Espírito Santo vai começar a fazer uma grande obra na sua vida e de toda a sua família. Queria te convidar também nesse momento a curvar a sua cabeça para que juntos façamos uma oração e o Espírito Santo de Deus vai entrar com providência em todas as causas que você tem apresentado diante dele. Curve a sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Associação Projeto Vida.
um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos. Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.